Fear and Hunger. Fear and Hunger. Um vídeo um pouquinho antigo do Zedin. Eu queria assistir uma coisa do Zedin, só que o maluco não posta vídeo, então eu tive que pegar o vídeo antigo. Fear and Hunger. Eu tinha visto há um tempo atrás, o Zedin, acho que foi o Zedin, mostrando no Twitter que ele queria jogar esse jogo. Aí chegou o Renato e falou, pô, boa sorte aí porque é ruim. Ou pesado, eu não sei. Vamos ver o porquê é. Uma masmorra pode ser escrita de várias formas. Às Uhum. vezes, ela pode ser o caminho que um cavaleiro deve seguir para se tornar um herói. Outra hora pode ser o local onde uma espada mágica está escondida, que tornará o seu novo dono, caso ele seja merecedor, uma lenda. Um É um RPG! lugar para o mal se esconder apenas para ser superado pelo bem, como uma boa fantasia medieval deve ser. Mas eu te pergunto, querido espectador, e Hum. se não existir um herói? E se nem existir o bem? Se houver apenas monstros e pessoas que são piores que eles? E os sons que ecoam pelas paredes da masmorra são nada mais que morte e a mais fina e pura maldade? Isso é Fear e Hunger. Maravilha. Esse dungeon crawler feito em RPG Maker cai muito bem dentro do gênero de fantasia medieval sombria. Não é a primeira vez que um jogo explora esse território. Dark Souls e Darkest Dungeon são outros dois ótimos exemplos que usam essa ambientação muito bem. Mas Sim. existe um outro fator que esses três jogos têm em comum: a dificuldade. Ela pode tomar várias formas diferentes dependendo do jogo. Às vezes pode ser algo simples, como necessidade de reflexos rápidos, ou algo mais próximo do injusto, onde os inimigos possuem vantagens únicas que o jogador jamais conseguiria ter. Mas Fear e Hunger bate na mesma tecla que esses outros dois jogos que eu falei. Ele é justo até demais. Da mesma forma que você consegue decapitar o inimigo com um golpe da sua espada, ele também consegue. É muito fácil você Ah. começar o jogo e levar game over em menos de 5 minutos. Parece ser um pouco específico, mas é Entendi porque que o Renato falou boa sorte. claro que isso não aconteceu comigo. Imagina. Além disso, temos também a É. necessidade de gerenciar recursos e muita tentativa e erro. Mas pra mim, aquilo que é mais difícil no jogo inteiro são as escolhas. Vamos começar com o jogo. Tudo se inicia com seu personagem na entrada de uma masmorra. Você tem a opção de escolher entre esses 4 personagens. Cada um tem suas próprias características e um motivo diferente para estar nesse lugar. Kahara é um mercenário. Ele tem habilidades como destrancar portas e esfaquear pessoas. Darcy é uma cavaleira e consegue utilizar manobras marciais no combate, como um contra-ataque com sua espada. Por acaso tem. É porque parece que ele censurou ali. Tem alguma chance desse bicho estar com o peito de fora? Enki é um sacerdote das trevas e consegue utilizar magias de sangue. E por fim, Levando em conta que a cabeça do bicho acabou de piscar, eu imagino que esteja. Ragnvald, que no decorrer do vídeo eu vou chamar só de Hag para não passar vergonha. Ele é um Ragvaldo. Ragvaldo Raga. forasteiro e quanto mais furioso ele está, Eu acho que ele tá com o peito de fora. mais fortes são seus ataques. Antes de eu seguir com tudo isso, eu quero avisar que daqui pra frente eu vou spoiler o jogo inteiro, suas mecânicas, possível história e a minha experiência com ele. E eu ainda vou falar um pouquinho do segundo jogo, que é o Fear e Hunger 2 Termina, mas vão ser spoilers mínimos que praticamente não vão afetar sua experiência nele. O jogo tá custando R$17 na Steam, se você souber inglês e estiver de acordo com o conteúdo dele, vale a pena jogar o jogo por conta própria. Tá, pausa. Sério, o Tá. conteúdo do jogo é bem pesado. Dá uma olhada bem nisso, tá? Eu até citaria um por um aqui, mas eu já fui desmonetizado por menos. Então, por favor, veja bem isso por conta própria. Inicia sessão. Caraca, eu tenho que estar logado pra poder ver. Eu tenho que estar logado pra poder ver. Aí você percebe que o negócio tá no nível. Tá no nível bom. Deixa eu ver aqui. Steam. Ah, e. Bora. Ok. Pode logar. Bora. Logou. Ah, tá. Violência, gore, sexo nas escolas. Esse jogo é classificado como só para adultos, tá? Acabei de ver aquele Golem que tava censurado, ele realmente tá com o peito de fora. Ah, e, e putz, o tamanho desta merda. Na moral, velho. Cromancia, tá? Tem uns troços meio estranhos. É o tipo de jogo que você não deveria jogar em live, eu imagino. Eu imagino. Rapaz.
Ok. Tá bom? Infelizmente não tem tradução em português, mas o usuário Yellow Rain comentou que ele está fazendo uma tradução sozinho. Então se você estiver assistindo isso, Yellow Rain, me dá um toque, que eu pino seu comentário com a tradução e tudo mais. Tudo certo? Beleza então. A história do jogo é confusa. Existem muitos finais diferentes, inclusive existem finais exclusivos de personagens. Não existe um único final que é canônico. Vários dos finais acontecem na história original e fica uma bagunça de você determinar o que acontece ou não. Tanto que para isso, eu tive que zerar o Termina, que se passa 400 anos depois na história do jogo, para conseguir ter uma confirmação de vários acontecimentos. Não tem muitos registros de algumas partes da história, então alguns momentos vão ficar dependentes das minhas teorias, mas eu acho que eu fui pelo caminho certo. A primeira personagem que escolhi foi Darcy, a Cavaleira. Ela parecia ser você jogou com todos os personagens? o tipo de personagem que não é ótima em nada, mas é capaz de fazer de tudo um pouco. Fora que ela parecia ser a mais boazinha entre os personagens. Sua história conta como ela nasceu de uma família nobre e recebeu todo tipo de treinamento para se tornar uma cavaleira e lutar em nome do seu deus. Mas os ricos usavam o nome desse deus para pegar o que eles bem queriam e lucrar com isso. Por conta desse tipo de coisa, Darcy abandonou sua família e a ordem para se juntar aos Cavaleiros do Sol da Meia-Noite, como segunda no comando. Esse é o grupo de cavaleiros comandados por Legard, ao qual ela se apaixona. Eventualmente, os Cavaleiros do Sol da Meia-Noite acabam caindo em batalha. Darcy consegue escapar com vida, mas seu amado foi capturado e preso na masmorra de Fear e Hunger. Então nossa busca por Legard se inicia. O jogo te faz algumas perguntas que vão determinar os seus itens e habilidades, para depois te largar aí, sem te dizer absolutamente nada. Fear e Hunger nem por um momento segura a mão do jogador e explica como você deve fazer as coisas. Apenas te joga no meio desse mundo brutal e poeticamente grotesco. Eu já vou deixar avisado que vai ter muita censura no vídeo. Então o jogo no brutal e poeticamente grotesco. Eu já vou deixar avisado que vai ter muita censura no vídeo. Crow Mauler corta fora a cabeça do... Legal. Começa, nos aproximamos de umas caixas para pegar alguns itens e antes de entrar na porta principal, um grupo de cachorros surge e nos ataca. A luta é bem difícil, e ainda mais se for a sua primeira vez jogando. E ao chegar a 0 pontos de vida, o jogo acaba. Se você demorar muito no início, esse grupo de cachorros vai aparecer e iniciar um combate. Isso é mais um pequeno exemplo do que te espera no resto desse jogo. A masmorra muda a cada vez que você começa um jogo novo, mas a maioria dos eventos se mantém os mesmos. O objetivo, além de encontrar Legard, é não deixar zerar qualquer uma dessas barras: vida, fome e mente. O nome do jogo não é esse aí à toa. Para recuperar vida e fome, basta respectivamente usar itens de cura e comer o que você encontrar. Mas mente é um assassino devagar e traiçoeiro. Eventualmente, os horrores da masmorra vão acabar com ela. Tipo sanidade. O uso de álcool e coisas similares para manter ela no lugar, nem que seja só por mais um pouquinho de tempo. Beleza, continuando com a Darcy. Ela adentra a masmorra e segue ao leste. Esse lugar anteriormente era uma prisão, mas foi abandonado. Então a maioria dos lugares estão lotados de entulho e resto da construção que desabou. Mas seguindo ainda mais para o leste, Darcy encontra uma área um pouco mais conservada e passando por barras de ferro, ela encontra alguém que está preso. Mas isso não é Legard, mas sim Cahara, que agradece por ser libertado, mas assim que ela tira o olho dele, o mercenário desaparece e inclusive rouba ela no processo. Eu não tinha mencionado, mas todos os personagens jogáveis estarão na masmorra, independente de qual você escolha. Ter escolhido um personagem para jogar só muda duas coisas no jogo. A primeira é que você tem a capacidade de conseguir o final específico dele, e a outra é que o poder da alma do personagem está habilitado. Cada personagem possui um tipo de poder sobrenatural que guia seu destino. Cahara tem a alma sem fim, que faz sua criatividade chegar no limite e cria um desejo por liberdade. Darcy possui a alma da dominação. As pessoas estarão mais dispostas a seguir ela, mas em troca ela dificilmente percebe seus erros. Enki possui a alma do iluminado, que o faz sempre estar querendo descobrir novos conhecimentos e desvendar segredos. Por fim, Hagi, que possui a alma do atormentado, que o faz destinado a sofrer em cada passo da sua vida, para assim torná-lo mais forte e com uma mente de ferro. Com as almas explicadas, voltamos para a história. Cahara teria entrado na masmorra por um motivo não tão diferente de Darcy. Ele também está atrás de Legard. A diferença é que enquanto ela faz isso por amor, ele faz por dinheiro, porque existe uma recompensa para resgatar o cavaleiro. Mas durante sua exploração, ele teria sido pego por um guarda e trancado nessa cela. Infelizmente, nenhum dos dois sabe da intenção do outro, então cada um segue seu caminho. A exploração da masmorra revela algumas coisas bem únicas. Darcy se depara com Buckman, um homenzinho assustado, que é bem visível como a masmorra já está acabando com a mente dele. Fora dessa masmorra, eles seriam inimigos em campo de batalha, mas a cavaleira é generosa e não quer trazer problemas de fora para um lugar como esse. Buckman fala como ele se separou do seu grupo e está com muito medo para fazer alguma coisa. Mas antes de abandoná-lo, ele diz para tomar cuidado com Trotto, um torturador sádico que fica nessa região da masmorra. Eu até tinha ficado com um pouco de medo desse encontro, mas apenas com um golpe rápido e preciso, Darcy elimina o torturador. Isso pode parecer um pouco exagerado, mas chegar a esse ponto já pode ser algo bem complicado. Para salvar o jogo, você precisa chegar em umas camas e até mesmo para isso você precisa de sorte. E eu não tô falando de sorte para chegar vivo na cama, eu quero dizer que realmente é sorte para salvar o jogo.
o jogo é gerado automaticamente, né? Tem chance de você demorar pra encontrar um, E ao imagino. dormir, você joga uma moeda. Se cair o que você escolheu, o jogo é salvo. Caso contrário, um monstro irá te atacar e todo combate pode ser bem letal. Pra piorar tudo, após o combate, você não consegue simplesmente voltar a dormir. Seu personagem vai estar agitado e terá que passar um tempo até ele relaxar. E durante esse Ah, tempo, sua mano. sanidade e sua fome vão caindo cada vez mais e mais. Esse sistema das moedas é literalmente... Na moral- sorte. Errar nessas horas pode custar muitos recursos, ou até mesmo a vida do seu personagem. Tem muitos ataques dos inimigos que vão exigir que você escolha um lado da moeda, e se você falhar, é bem provável que no mínimo o seu personagem vai perder um membro. Para dar uma facilitada, depois que o segundo Fear e Hunger saiu, o sistema de moedas foi atualizado para ficar igual ao que tem lá. Existe a opção de você apertar Shift e jogar duas moedas. Se qualquer uma delas cair na face que você escolheu, é um sucesso. Mas é limitado o uso dessas moedas adicionais, e se você for azarado, ainda tem a chance de dar bosta. Indo agora para outro personagem, Hag entra na masmorra. O forasteiro teria participado ainda quando novo de uma expedição para outro continente em busca de tesouros. Ele só encontrou loucura por conta das trevas sobrenaturais que infectaram a mente dos É incrível que ele sempre encontra esse golem aí, esse guarda da prisão, e diz sempre tô com o de fora. seus colegas e fez eles matarem uns aos outros. E a única recompensa dessa expedição foi um artefato chamado de Cubo das Profundezas. Mas para o portador da alma dos atormentados, a história só piora. De volta em sua casa, em tempos mais atuais, sua cidade foi atacada pelos Cavaleiros do Sol da Meia-Noite, na busca pelo Cubo. Mais uma vez, ele deu sorte de sobreviver. Mas sua esposa e seu filho foram mortos durante o ataque. Fora a vida de sua família, o Cubo também havia sido levado. Então aqui, movido por vingança, o objetivo de Hag é eliminar Legard, o líder dos Cavaleiros do Sol da Meia-Noite, e recuperar o Cubo das Profundezas. Alguma hora nessa história alguém não vai ficar feliz. No Com certeza. temos Hag explorando o oeste da masmorra, enquanto Darcy explora o leste, sendo que Kahara ainda deve estar por perto dessa região. Mas antes de seguir com Hag, existe um conflito na história em relação ao caminho desses dois. O Qual? questionamento é quem passou por esse local primeiro e quem realizou o evento que está acontecendo aqui. E eu acredito que tenha sido Darcy, mas ainda temos mais um personagem nessa história. Enki, o sacerdote das trevas. Diferente de todos os outros protagonistas, não dá a mínima pra quem é Legard. Ele teve uma visão da masmorra mostrando um homem de poderes únicos que bateria de frente com os deuses. Ele quer encontrar esse homem e, principalmente, ele busca pelo poder que a masmorra pode oferecer. E rapaz, como esse boneco é roubado se você souber o que tá fazendo? Por mais que magia consuma sua mente, ela é muito versátil e consegue cobrir a maioria dos defeitos de Enki, que seria sua fragilidade e o pouco dano físico. Tanto que eu consegui ir da entrada da masmorra até a biblioteca na Zona Oeste sem perder um pingo de vida. Pô, Enfim, nessa biblioteca você pode dar a sorte de encontrar alguns livros especiais que podem te ajudar tanto no combate quanto a aprender as mecânicas do jogo em si. Como por exemplo pegar um livro sobre medicina e saber que esse símbolo equivale à infecção, que caso não seja tratada, irá matar o personagem. Seguindo o caminho, existe uma passagem secreta na biblioteca que leva até um jardim. Nele você consegue encontrar um grupo de pessoas usando máscara de coelho, realizando um ritual eterno em nome de por que tá todo mundo pelado, velho? Sylvian, a deusa do amor. Você tem a opção de participar desse ritual que envolve... Eu vou chutar. Sexo. flores e berinjelas. Não tinha como terminar essa frase de forma poética. Pera, tá todo mundo ali. Putz, ninguém- Falhar no ritual pode fazer você ficar preso nele pra sempre, mas um sucesso ajuda na sua conexão com Sylvian, e essa conexão pode fazer seu personagem aprender habilidades novas. Mas eu não vou entrar em muito detalhe aqui. Falando de uma forma bem direta, existem dois panteões de deuses venerados pelos povos desse jogo: os deuses antigos e os deuses novos. Existem Uau. muitas histórias sobre os deuses antigos e suas influências, mas ela é muito mais útil pra Fear e Hunger 2 do que para esse que estamos vendo agora. Mas de forma resumida, os deuses antigos representam conceitos, como por exemplo destruição e amor. Sylvian, que eu tinha falado por exemplo mais cedo, é um desses deuses antigos. A história muda quando surge um novo deus, chamado Almir. Ele é um dos únicos dois mortais que ascenderam como deuses, e eu só vou comentar sobre o segundo mais pro final do vídeo. Supostamente no início de sua vida, quando ele estava sendo criado por sua mãe virgem, ele teria sido considerado um deus falso para aqueles que cultuavam os deuses antigos. Quando adulto, ele abraçou o objetivo de criar uma religião focada nos humanos e não na natureza. Para isso, ele juntou 12 apóstolos para ajudar nessa missão. Infelizmente, não muito tempo depois, ele teria sido traído por um deles e morto, preso a uma cruz, na cidade de Mahabre. Eu sinto que eu já vi essa história em algum lugar. Entretanto, um tempo após falecer, ele voltou à vida, reuniu agora seus 11 apóstolos e matou todos os reis e sultões para iniciar uma nova era. Tanto que em Fear e Hunger o calendário foi dividido em antes de Almir e depois de Almir. Eu tentei muitas. Tá tendo muitas coincidências aí. Mas a parte realmente importante que temos que tirar dessa história é que por conta das ações de Almir surgiram os deuses novos. Esses sim são importantes para esse jogo. Tá. Sua influência superou a dos deuses antigos, apesar de que em alguns lugares Almir ainda era o único deus que era seguido. Os deuses novos eram compostos por 5 entidades: o Dominado, o Iluminado, o Eterno, o Atormentado
e o Esquecido. Que pelo nome eu sei que isso já pode entregar, mas as pessoas esqueceram quem que é esse último. Deu pra reparar que o título desses 4 deuses antigos tem o mesmo nome das almas relacionadas a cada personagem jogável? A coisa vai ficar bem maluca já já. Ter esse conhecimento das divindades de Fear e Hunger ajuda a entender os personagens um pouquinho melhor. Kahara e Hagi não se importam com os deuses, e nem seguem eles, mesmo sabendo o quão grande é o seu poder. Entretanto, Darcy é uma seguidora de Almir, enquanto Enki segue literalmente todos, provavelmente mais por interesse pessoal do que realmente por fé. Dito tudo isso, todas as nossas peças estão em posição. Todos os 4 personagens estão dentro da masmorra em seus devidos lugares. No início de uma gameplay normal, você só tem o controle de um deles, mas tem a capacidade de recrutar os outros para o seu grupo, sendo que pode ter no máximo 4 pessoas no grupo. E para caso isso não tenha... E pelo que eu vi em algumas imagens aí, você não precisa necessariamente ser esses 4. Tipo assim, tinha um negócio ali que tinha, acho que um cachorro também no time, tinha a menina, tinha uma cabeça flutuante, não sei o que é aquilo. Claro, quanto mais pessoas, mais recursos são consumidos. Então é bom que cada membro do grupo esteja fazendo algo de útil para fazer a pena valer a comida que está consumindo. Até esse ponto da história, a maior parte da comunidade Oi. Não sei o que aconteceu, o microfone não tava ligado. Enfim, o que eu tinha falado? Tem chance de, tipo, os caras que estão com você, eles não fazerem nada de útil? Que se tiver, cara, é genial. comunidade de Fear e Hunger concorda que todos os personagens realizaram essas rotas e estão exatamente nos lugares que eu mencionei. Mas daqui pra frente existem várias variações de caminho que cada um seguiu. E o primeiro deles é esse evento. Uma menina presa em uma jaula, sozinha e no meio dessa masmorra. Ela não Que perdeu a cabeça lá no negócio? responde nenhuma das minhas perguntas e se manteve em silêncio o tempo todo. Nesse momento, eu achava que ela era algum tipo de monstro, a um ponto que até os outros monstros que habitavam esse lugar não queriam lidar com ela. Existem 2 personagens que podem ter esbarrado nela na história correta. Hagi ou Darcy. Ao julgar como ambos são e agiram até agora, eu acho que os 2 tentariam libertar a garota. E nesse caso entre os 2, eu vou dizer que foi Darcy. O motivo disso? Eu acho que os 2 tentariam... Vamos ignorar que tem os caras fazendo um ritualzão aqui. A gente vai ignorar isso. Tá bom. libertar a garota. E nesse caso entre os 2, eu vou dizer que foi Darcy. O motivo disso é que aquele que não esbarrou na garota passaria por um caminho escondido dentro de uma árvore seca que cresceu ao redor de Corpus e encontraria um outro aliado lá dentro. E os relatos do segundo jogo indicam que foi Hagi a pessoa que encontrou esse outro aliado. Então, enquanto o nosso forasteiro explora a árvore, Darcy encontra a chave e liberta a garota. Lembra do que eu tinha falado sobre cada membro do grupo ser útil porque consome recursos? Então, essa criança é a coisa mais inútil de todo o jogo. Ela não ataca, ela não possui habilidades especiais e consome da mesma forma que qualquer outro personagem. O máximo que dá pra usar ela é como uma parede de carne pra mitigar o dano. Assim, quando o inimigo escolher arrancar meu braço com uma machadada, ele pode ter momentos de confusão e pensar: acho que ao invés de arrancar o braço dessa mulher de armadura e com uma espada que pode acabar comigo em um único golpe, vou cortar essa criança que não está fazendo absolutamente nada. Eu sei o que você está pensando. Qual que é o propósito dela? Eu também não tenho a menor ideia. É possível chegar a níveis inferiores. Como ela tava perto daquele lugar ali onde estavam fazendo um ritual de alguma coisa, eu imagino que ela seja prisioneira de alguma coisa e talvez consiga liberar algum tesouro a mais pra gente. E lá, nós encontramos o Pocket Cat. Lembra daquelas histórias de criança do tipo, se você não se comportar, o homem do saco vai te pegar? Então, o Pocket Cat é exatamente isso. Mas ele é um homem de negócios. Gato de negócio. Se você entregar a criança pra ele, você recebe uma arma extremamente roubada. Com ela em mãos, você consegue sair destruindo qualquer coisa no seu caminho com uma facilidade imensa. E isso acaba com boa parte da dificuldade do jogo. Mas eu imagino que pra isso você não pode deixar ela morrer no meio do caminho, né? Existe uma segunda opção do que você pode fazer com a menina. Adentrando o centro da masmorra, você pode se deparar com essa abominação, a Hidra Humana. Ela é uma fusão de todos os guardas que costumavam guardar esse local quando ainda era uma prisão. E você tem a opção de jogar a garota no meio dela e fazer a coitada se fundir com tudo isso. E sabe o que você ganha fazendo isso? Nada. Fear e Hunger possui muitos momentos assim. Você não é julgado pelos seus atos, por mais bizarros ou questionáveis que eles sejam. Constantemente vai aparecer várias chances de você receber algo em troca de uma ação, seja essa recompensa real ou não. Ninguém vai te julgar se você empurrar a criança nessa coisa ou trocar ela por uma arma forte. Ninguém, a não ser você mesmo. Esse jogo desafia bastante a questão de moralidade e o que é certo ou errado. Se você a libertou já com o intuito de se livrar dela ou esperando uma recompensa, parabéns, você encontrou. Mas infelizmente,
Eu não conseguiria fazer algo assim. Eu libertei ela porque eu realmente queria salvar a garota dessa masmorra. Mesmo com todas essas dificuldades, mas mesmo fazendo um caminho difícil, vamos tentar contornar ele de forma mais fácil. Existem alguns itens que você consegue dar pra garota. O primeiro é na cela que Darcy encontrou Cahara. Lá existia uma boneca que se parece bastante com Legard, mas vamos ignorar isso. Você consegue dar essa boneca pra ela, mas não tem nenhum efeito especial aparente. É interessante esse negócio, porque, tipo assim, te faz aquele pensamento de que, tipo assim, como é um jogo, você não tá nem aí. Você, ofereceu pro Pocket Cat lá e em troca de uma arma, tanto faz, não importa, né? É um jogo só. Mas se você estivesse na pele dessas pessoas aí, você conseguiria fazer isso, é interessante. No entanto, existem algumas armas que você pode dar pra ela usar. No Jardim dos Fundos, é possível achar uma faca, e com ela em mãos, a garota consegue te ajudar em combate. Mesmo que não seja o maior dano, ainda é melhor que nada. Seguindo então, Darcy chega até um vilarejo povoado por seres humanoides estranhos. Nenhum parece querer ser o mal, mas eles veneram algo sombrio, e para ser mais específico, um deus sombrio. O deus das profundezas. E o lugar não é apenas para veneração, a criatura realmente está lá. Você consegue ver a boca dessa entidade enorme em um precipício ao leste do vilarejo. Nossa. Isso é um pouco assustador, mas se isso tá aqui, talvez o cubo das profundezas também esteja. Que afinal era algo que pertencia a Legard. O cubo estava em uma cabana próxima do deus antigo, mas ao pegá-lo, todos os habitantes da vila vão ficar hostis, e por mais que Darcy seja forte, ela não consegue aguentar todos eles. Nosso mercenário complica. tentou escapar da loucura que é essa masmorra. Não importa o quão importante era Legard ou o valor da sua recompensa. Não existe pagamento suficiente que obrigue alguém a permanecer dentro desse local. Mas a neblina do lado de fora era densa, tão densa que obrigou Cahara a retornar à masmorra, mesmo contra sua vontade. Talvez por sorte ou por destino, Cahara durante a sua exploração acabou indo para andares inferiores. Peraí. Talvez por Phasmophobia. Tem como você ter fobia desse jogo? sorte ou por destino, Cahara durante a sua exploração acabou indo para andares inferiores da masmorra. Lá ele encontrou um vilarejo cheio de seres humanoides estranhos, que é exatamente o local Tá atacando está nesse exato momento. Ele encontra a cavaleira em uma situação feia. Ela estava caída no chão enquanto uma das pessoas do vilarejo espancava sua cabeça com uma pedra. Se ele não fizer nada, ela vai morrer. Mas Cahara não queria ser um herói. Ele não quer sair do seu caminho para fazer nada. Ela vai morrer. Mas Cahara tem a opção de você atacar. não queria ser um herói. Ele não quer sair do seu caminho pra ajudar o próximo, e eu não falo isso nem em questão dele ser uma pessoa ruim. Ele simplesmente não quer se envolver. Independente se ajudar vai trazer algum benefício ou malefício pra ele. Então, após questionar sua própria forma de pensar, ele toma uma decisão. Com uma facada nas costas, ele mata o ser que estava atacando Darcy e salva sua vida. A cavaleira agradece o mercenário e após a situação se acalmar, a garota sai do seu esconderijo e se aproxima dos dois. Como Darcy foi salva por Cahara, ela conta seu propósito nesse lugar. Todo aquele papo envolvendo salvar o seu amado. Então, como os objetivos acabam sendo os mesmos, Cahara se junta ao grupo. Na busca por onde Legard estava, eu acabei passando por uma área com pessoas com máscara de lobo, e elas estavam comendo elas mesmas. Obviamente isso vai estar censurado. As pessoas com máscara de coelho eram seguidores de Sylvian, a deusa do amor. O povo do subsolo era seguidor do deus das profundezas, e esses são seguidores de Grogoroth, o deus da destruição e dos sacrifícios humanos. E o seu ritual envolve comerem uns aos outros até que não sobre nada. Mas o importante aqui é que esse grupo de seguidores pertence a uma expedição que aconteceu anteriormente a essa masmorra. Infelizmente, todos sucumbiram à loucura, até mesmo seu capitão chamado de Rudmer. Entretanto, ele não tá aí no meio. E o motivo disso é que ao invés dele se tornar um seguidor de algum deus, ele se tornou essa criatura com cabeça de corvo e ele é muito forte. Em teoria, ele pode aparecer em quase qualquer lugar, a qualquer momento, principalmente quando você tá dormindo. E vou te falar que não é legal enfrentar ele não. Ele desvia de muitos ataques, e tem 2 golpes que conseguem matar seu personagem em uma tacada só. A sua bicada e um corte da sua lâmina. No roteiro original eu tinha falado que eu não tinha esbarrado muito nele, mas só pra eu morder a língua quando fui gravar mais cenas do jogo, ele me perseguia, ficava parado na frente de porta, me dava jumpscare, esse bicho aparecia em todo canto. O Nemesis do remake do Resident Evil 3 bem que podia aprender um pouquinho com ele. Finalmente, retornando para uma área mais próxima da masmorra, os 3 passam por um caminho destruído. Existia algo grande e pulsante lá que mais parecia um órgão. Também havia coração, será? no chão, mas nada disso foi capaz de parar Darcy quando ela achou uma outra área com celas. Ela estava certa de que seu amado estaria lá, apenas para abrir a porta e encontrá-lo morto, com a garganta cortada. Legal. Então, tudo isso não valeu de nada? Não valeu de nada. Nunca existiu uma forma de salvar Legard? Na verdade, existe sim. Se você começar o jogo e chegar até Legard em menos de 30 minutos de gameplay, é possível encontrar o cavaleiro vivo e inclusive recrutar ele pro seu grupo. Mas como que o jogador deveria saber de algo assim tão específico? Na verdade, essa é a sacada. Ele não devia.
Você não sabe disso? Então por que o jogador deveria saber? Mesmo assim, por que Verdade. exatamente 30 minutos? Para te explicar essa parte, vamos ver como os nossos outros dois personagens estão. Até o momento, eu tenho contado pra vocês mais sobre a história do que a experiência em si do jogo. Como se eu tivesse escolhido o caminho que eu segui sem problemas ou obstáculos, e isso é uma grande mentira. Vou te dar um exemplo. Na história, Hagi teria sido o primeiro entre os 4 a entrar na masmorra. Ele é um bruto com ataques fortes e violentos, tanto que de acordo com a história, ele saiu matando monstros com apenas um ataque. Entretanto, na prática não foi bem assim. Eu morri. Várias vezes. ênfase no várias. Perdi membros, morri instantaneamente porque ataquei a parte do corpo errada. Pera, será que... É porque tem sistema de perder membros. Se perder um membro, ele fica sem membro o tempo inteiro? Caraca, se for, maneiro, hein? Algumas mortes eu fiquei até confuso, como da vez que eu fiquei na frente desse carinha de amarelo por 2 segundos e levei uma magia dele, estando fora de combate. Chega um ponto que o importante nesse jogo não é coletar muitos recursos e dar sorte, mas sim aprender como as coisas acontecem e funcionam. Aprender qual é a estratégia para enfrentar os perigos na sua frente é o fator mais importante nesse jogo. Mas isso requer muita tentativa e erro, e isso acabou consumindo muitas horas da minha vida. Se o jogador não acabou perdendo o interesse do jogo por conta do seu conteúdo pesado, é bem possível que ele acabe perdendo por conta dessa necessidade de repetir um cenário várias vezes até aprender. A não ser que você goste de Dark Souls ou Shin Megami Tensei 4 Apocalipse, aí você tá em casa. Caraca, Em toda específico. aquela árvore de corpos que eu tinha mencionado, seguindo seu caminho até o subsolo, Hagi encontra uma criatura estranha, uma Bolas. loba com vários olhos que parte para cima dele. Na maioria das vezes, o jogador vai apenas matar a loba sem pensar 2 vezes. Inclusive, eu fiz isso. Mas existe uma outra opção. Se você já jogou Undertale, é bem possível que você Sim. saiba da opção conversar, que tem durante o combate. Undertale é um jogo muito mais fofo e bonitinho que dá a liberdade do jogador fazer isso, e inclusive avançar no jogo apenas conversando e interagindo com quem ele tá lutando. Fear Hunger também tem esse botão, mas desde o início do jogo escolher essa opção só resultou em morte, angústia e fazer uma teoria de que o criador desse jogo só botou esse botão aí pra trollar o jogador. Então com o passar do tempo eu acabei esquecendo dessa opção. Ou nem tanto, talvez, dependendo de qual personagem você conversar, pode ser que dê algumas informações importantes. Até o momento que eu achei Moonless. Se você conversar com ela, é possível recrutar para o seu grupo. Diferente dos outros personagens que você pode recrutar, Moonless joga por conta própria, sendo controlada pelo IA do jogo. Mas isso é bem tranquilo, já que na maioria dos combates ela manda bem. A melhor parte de recrutá-la é que você pode dar comida estragada para ela. A princípio, isso era um recurso inútil que tinha chance de vir no lugar de comida, mas agora você tem um personagem que consome ela e ainda por cima é bem Sim. forte. Existe muita discussão em relação ao Moonless ser parte da história ou não. O motivo disso é que no modo mais difícil, você não consegue recrutar ela pro seu grupo. Na minha opinião, isso não deve ser levado em consideração, porque ela é um dos aliados mais fortes do jogo e facilita demais ele, tanto na parte de combate quanto no gerenciamento de recursos. Então isso foi removido do modo mais difícil para aumentar a dificuldade. Antes que eu esqueça, Moonless pode ser recrutada por qualquer personagem, mas em Fear Hunger 2 existe uma menção que eu não vou especificar, que implica que ela e Hagi se enxergam como irmãos no campo de batalha. Qual foi? Então, por esse motivo, eu tinha dito que quem encontrou a garota havia sido Darcy, já que se fosse Hagi a pessoa que tinha encontrado a garota, Moonless enxergaria outra pessoa assim na história. Bonk, 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 chegamos fundo no subsolo. A coisa que mais chama atenção aqui são esses 3 órgãos gigantes no meio do nada. Hagi não sabe para que eles servem, mas para evitar riscos, ele destrói cada um deles. Por mais que o personagem não saiba, nós sabemos que esses são os 3 corações que pertencem ao deus Sabia. das profundezas. Então, destruindo eles, acidentalmente, Hagi matou um deus. Então, aquele deus das profundezas que Darcy viu no precipício do vilarejo já era um deus antigo sem vida. A chacina do forasteiro não termina por aí. Todo tipo de criatura que surge diante de Hagi e Moonless é destruído. Eles avançam em um caminho que começa aos poucos levar para próximo da superfície, até que Hagi encontra uma área que parece ser usada como prisão, e esse é o lugar onde Legard está preso. Não sei se você lembra disso, mas Hagi tem 2 objetivos: recuperar o cubo das profundezas e matar Legard. Sim. Darcy tem apenas 30 minutos para salvar seu amado, porque se ela não chegar a tempo, Ah, senão o Hag mata. Ah. Hagi, movido por vingança, corta sua garganta por ele e seu exército terem matado seu povo, sua esposa e seu filho. Caraca. Fear e Hunger possui vários finais, como eu havia dito. Existe um final onde Darcy chega antes de Hagi e salva seu amado. Existe um que Hagi e Darcy estão no mesmo grupo, e ao encontrar Legard, você deve escolher qual deles terá o seu objetivo concluído, e normalmente isso vai acabar em briga. Para a tristeza de Darcy e para o fim dos planos de Legard, esse bárbaro foi muito mais rápido na história. Legard perde a vida nesse momento, e o próximo objetivo de Hagi é de encontrar o cubo das profundezas. Talvez esteja mais próximo do que ele imagina, porque no meio da escuridão, ele encontrou um homem de vestes brancas, mas já voltamos com ele. Olha, E esse aí é o homem que o... Esqueci o nome do maluco. que parece que eu deixei o O Enki meio de lado, Enki. Que o Enki tá procurando. mas acredita em mim, pela primeira vez, isso não é culpa minha. Entre os 4, ele era o único que não ligava pra Legard, se é que ele
sequer sabia quem ele era. E ainda por cima, o seu caminho foi muito tranquilo. Ele ficou boa parte do tempo estudando os livros da masmorra e o caminho estava limpo de criaturas, porque Hag havia passado por ali antes. Os únicos adversários que Enki encontrou foram os magos de amarelo. Esses são magos que usam magia de destruição e cultuam um novo deus que não havia sido mencionado ainda. Então esse é o último que entrou, talvez? Na masmorra? A esse ponto na história, nós descobrimos que existe mais que apenas 5 novos deuses. Os 5 que eu havia mencionado fazem parte de um grupo de companheiros chamado de Fellowship, que eu vou traduzir para comunhão. Esse foi um grupo composto por 5 humanos que juntos buscaram a ascensão para se tornarem deuses. Mas eles não foram os únicos humanos que conseguiram fazer isso. Existem vários outros novos deuses que possuem pouquíssimos seguidores e que nunca receberam o mesmo reconhecimento que eles. Então, após acabar com os magos amarelos, Enki descobriu sobre Nazará, o novo deus que esses magos veneram, e por sorte, ele está na masmorra. Seguindo um caminho feito de carne, Enki chega até o final e encontra ao meio de tantos corpos uma cabeça, ainda com as entranhas presas. Essa cabeça é Nazará. Ele é um mago muito poderoso, mestre das magias de destruição. Por mais que Nazará seja um novo deus, ele ainda é um seguidor de Grogoroth, o deus da destruição. Mas isso é apenas com o intuito de conseguir seus poderes, já que ele mesmo tem o desejo de enfrentar o deus antigo. Mas tem um probleminha nisso. A história diz que Nazará aceitou Enki como discípulo após o sacerdote sombrio ter contado sobre sua visão para ele, de como ele iria receber a iluminação no fundo da masmorra. Entretanto, isso não acontece tão bem assim na história. Para recrutar Nazará, é necessário ter conseguido um talismã de eclipse, e até aí tudo bem, porque você consegue esse item com os magos de amarelo. O problema vem depois disso. Os outros 2 requerimentos é ter visitado uma área específica do jogo e estar sob posse do Cubo das Profundezas. Caraca! Jogando normalmente, é bem simples você ter cumprido esses 2 requerimentos, mas na história original, Enki só teria visitado esse lugar depois, já que ele não está com o Cubo das Profundezas. Então talvez isso seja um pequeno furo na história, ou talvez não seja, e na verdade o furo foi por minha conta. Mas independente disso, Nazará se juntou ao grupo. Voltando ao subsolo, Enki encontra um sujeito estranho e até parecido com ele. Seu nome é Nosramos. Todos que encontram esse homem têm o mesmo sentimento. Ele não parece perigoso, mas possui uma aura que faz com que pareça algo que não pertence a esse mundo. Esse encontro ocorria em uma espécie de sala de estudos no meio da masmorra, que por uma grande coincidência, é exatamente o lugar que Hag chegou ao seguir aquela figura na escuridão que eu mencionei, que era o próprio Nosramos. Os 2 grupos têm uma conversa e chegam à conclusão que ambos poderiam se ajudar a alcançar seus objetivos. Então agora, esse grupo fica completo, contando Hag, Enki, Munlas e Nazará. Que equipezinha, na moral. E o outro fica esqueceu do maluco Carrara, eu esqueci. O guerreiro lá. Minha memória hoje tá boa. Darcy. O Carrara, eu acho. A garota, eu acho que ele ainda tá com a garota. E só, né? Uma equipe bem diversificada, mas essa união me ajuda pelo menos não ter que ficar separando mais essa história em tantos pontos de vista diferentes. Continuando com Nosramos, ele revela que ele é o 5º novo deus, aquele que havia sido esquecido. Apesar dele não nos contar o motivo disso, ele nos fala como os novos deuses foram enganados. No passado, a ideia era que a comunhão, o grupo de humanos que futuramente se tornariam os novos deuses, desceram até o nível mais baixo da masmorra e lá encontraram a cidade de Mahabre, a lendária cidade dos deuses em que Almir teria renascido e que os humanos enxergam em seus sonhos. A ideia era ascender como deuses para salvar a humanidade da sua situação atual, porém, mal eles sabiam que estavam apenas sendo usados como peões pelos deuses antigos. Por mais que as mudanças que eles fizeram no mundo tenham ajudado, elas não duraram quase nada e a situação foi só piorando. Ainda mais que esses novos deuses foram aos poucos desistindo de um bem maior para a humanidade e começando a fazer apenas aquilo que os favorece. Por sinal, entrar na cidade de Mahabre é o requerimento para recrutar Nazará que eu tinha mencionado anteriormente. Da maneira que Nosramos fala, se entende que ele ficou de fora disso tudo, seja lá como, mas ele diz que aquilo que os personagens buscam se encontra em Mahabre. Antes do grupo partir, ele entrega um amuleto para Enki. Ele chama esse amuleto de âncora espiritual e diz que isso vai ajudar Enki a se lembrar de quem ele é. Assim, Hag segue em frente atrás do cubo. Cara, o Enki não se lembra? Atrás da iluminação. Caramba. Nazará, atrás de enfrentar os novos deuses. E Mundas, sendo uma boa garota. Faz um tempinho que eu não falo de Carrara e Darcy, né? Sim. Mas a situação não tá bonita pra eles, não. Por conta da morte de Legard, Darcy está cega na busca por alguma forma de trazer seu amado de volta. Ainda bancando o herói... Necrofobia, teratofobia, rapidofobia. Parece que eles têm mesmo um sistema de fobia nesse jogo. Contra sua própria vontade. Talvez que sim, funcione junto com a mente. Carrara segue pra evitar alguma tragédia e, claro, a garota está com eles. Darcy tenta utilizar o Cubo das Profundezas de todas as formas possíveis para ver se resulta em alguma coisa. Afinal, essa era a maior possessão de Legard que ele lutou pra conseguir e tentou manter com ele até o final. Aquilo tinha que levar até algum lugar ou servir pra alguma coisa. Até a hora que o grupo se aproximou de grandes portas de pedra. Carrara não teve um bom pressentimento quanto a isso.
disso. Ele tentou colocar a razão na cabeça de Darcy para que eles saíssem de lá ainda vivos, mas ela não deu ouvidos e abriu as portas mágicas usando o poder do cubo. Um detalhe interessante é que realmente dá pra fugir da masmorra. Depois que o Legard morre, a neblina do lado de fora baixa e você pode sair a qualquer momento. Esse é o final do jogo. Mas claro que não é canon. As portas levaram para catacumbas que aos poucos tomava a forma de uma cidade. Nós já sabemos que essa é a cidade de Mahabre, mas demorou um pouquinho para essa informação chegar até eles. Esse lugar está lotado de monstros únicos e eventos mais únicos ainda. Normalmente, se você chegou até esse ponto, você já deve ter aprendido como o jogo funciona. Mas esse é o momento para pegar desprevenido até mesmo um jogador mais experiente. Seguindo com a história, o grupo se depara com um monstro cabeludo carregando uma cavaleira assim um dos braços. Esse que no caso é um monstro bem comum dessa região. Obviamente, o grupo derrota a criatura e salva a outra cavaleira. Talvez após tantos momentos de heroísmo, Cahara esteja finalmente mudando sua forma de pensar. Vamos ver se mudar sua filosofia vai atrair coisas boas. A cavaleira de braço decepado se chama Jeannie, e ela fazia parte do grupo de Buckman. Aquele cara assustado que vimos no início do jogo. Eu não quero perder muito tempo falando disso, mas o grupo de Buckman foi enviado para essa masmorra na busca pelo Capitão Rudimir. Eu não trato isso como uma missão secundária porque esse jogo não tem um objetivo ao certo. Mas é possível encontrar todos os membros do grupo e direcioná-los para uma base salvando todos eles. Lembrando que essa não é a única opção. Você pode não ajudá-los, influenciar na morte deles, como por exemplo, contando para o torturador onde está Buckman, e até mesmo matá-los com as próprias mãos. Sem querer parecer um babaca, mas os itens que você recebe por eles morrerem acabam sendo até melhores que os itens deles sobrevivendo. Só largar essa aí no ar mesmo. Zedinho. Se bem que nisso aí tanto faz você ser um maluco psicopata também, né? Esse grupo era composto por ela, Buckman, Seymour, que é um cavaleiro machucado no oeste da masmorra, que eu não havia mencionado, e Sir Cyril, que está mais a fundo na cidade de Mahabre. Infelizmente pra Jeannie, ela encontrou um monstro com cabeça de corpo, inclusive foi por conta dele que ela acabou nessa situação. E nesse encontro, ela também descobriu que aquilo era o Capitão Rudimir, e infelizmente sua missão iria falhar, já que não era mais possível resgatá-lo. O grupo começa a ter opiniões diferentes. Darcy queria continuar seguindo em frente, mas Cahara queria voltar com Jeannie. Afinal, ela estava ferida e sem um braço, não tinha como ela sobreviver por conta própria. Assim, o grupo se divide. Darcy continua a explorar Mahabre e Cahara volta com Jeannie e a garota, porque não tinha como ele deixar uma criança com alguém como Darcy. Ok, chegou a hora de bater em monstro e destruir deuses, porque o grupo que vai resolver isso tudo acabou de entrar em Mahabre. E no meio da cidade, Hag encontra o cubo das profundezas em uma espécie de mecanismo. Ao arrancar o cubo, uma luz sai da construção estranha e dá um novo visual para a cidade, com novas criaturas e lugares. Tem muita coisa que dá pra fazer na cidade, e como eu tinha falado, tem eventos bem únicos também. Mas eu não quero gastar muito tempo citando um por um. Distrações sendo deixadas de lado, tem uma torre que em seu topo é possível encontrar uma cama, e essa cama é um recurso muito forte, porque você pode salvar nela sem a necessidade de jogar uma moeda. Nice! Sem chance do Nemesis de cabeça de corvo querer me destruir enquanto eu durmo, mas isso só se torna possível após um evento. O grupo é levado para uma visão, e essa visão mostra a origem de cada um dos 4 personagens principais. Cahara engravidou uma tá bom. E pela primeira vez não escolheu sua liberdade. Ele aceitou se tornar um pai e criar uma família com ela, mas para isso, ele teve que aceitar o trabalho de resgatar Legard, porque pagava muito bem, a um ponto que ele nunca precisaria se arriscar novamente. Agora nós vemos Enki, poucos segundos antes de ser sacrificado em nome de Almir, no caso, sacrificado por vontade própria. De acordo com o próprio sacerdote sombrio, ele já havia aprendido tudo e sem conhecimentos novos não tinha para que ele viver. Até que ele recebeu uma visão sobre os segredos da masmorra e pediu que cancelassem o sacrifício. Em seguida vemos Hag lamentando pela morte das pessoas do seu vilarejo e principalmente de sua família. E antes de vermos a visão de Darcy, o grupo entra na casa de Hag e encontra uma velhinha. E rapaz, esse combate é muito chato. Ela começa a lutar com essa coisinha, mas logo ela vira essa coisa. Só lembra de focar os 3 braços dela e se aparecer uma mensagem de que ela tá flexionando os dedos, corta do meio que fica atrás da cabeça dela. Confie em mim, porque se você não fizer isso, o seu grupo vai morrer e você vai perder quase 1 hora de jogo, porque o primeiro nessa cama só conta depois que você matar essa velha. Não que isso tenha acontecido comigo, é claro. Velha morta? Sim, vamos à visão de Darcy. Nela conseguimos ver também Legard e ele diz que teve uma profecia onde nela ele conseguia salvar o mundo do seu estado atual. Ao acabar todas as visões, uma mulher surge. Ela é Nilvan, a nova... Por que tá todo mundo pelado, velho? A bare breast, you god. Nova deusa que representa a eternidade. Por mais que os outros possam não ter percebido que são peões dos deuses. Uma nova deusa sem roupas de cima. Antigos, ela percebeu e quer fazer os humanos não dependerem mais de divindades para viver. Então ela nos entrega sua alma, a alma da eternidade, e diz que para salvar o mundo será necessário colocar a alma dos 4 novos deuses em uma criança e assim
ela desaparece. Para Da os garota. personagens, toda essa sequência foi muito confusa. Por mais que nós sabemos quem é essa criança que Nilvan falou, os personagens nem sequer passaram por ela. Além das Sim. próprias visões em si também terem sido confusas, já que nenhum dos dois sabe quem é Darcy ou Kahara. Não tem como saber disso seguindo a história de forma correta, mas nesse momento você descobre que essa deusa encontrou anteriormente com Legard e acreditou em sua profecia de que ele seria o responsável por mudar o mundo para melhor. Então, para seguir essa tal profecia, ela teve uma filha com ele. Eu sei que parece que tudo isso escalou muito rápido, mas se entende que a menina não nasceu de forma normal. É bem Sim. provável que ela tenha sido criada através de magia, misturando características da deusa e de Legard para criar um ser capaz de carregar as almas dos novos deuses. Tanto que é por isso que na Wiki aparece a palavra Stranged. A tradução de Stranged normalmente seria alienado, mas dependendo do contexto ela pode significar distanciar, indicando que Legard e Nilvan são pai e mãe distanciados da garota por conta dela não ter sido feita de forma normal. A informação ao redor disso é meio estranha e varia muito. Mas pelo Sim. menos, isso explica o porquê a boneca dela parecer tanto com Legard e o motivo dela chorar quando encontra ele morto. E o pior de tudo é que se você tiver o Legard vivo no seu grupo, ele finge amnésia e nem lembra da coitadinha. Por conta dessa falta de informação, o grupo assumiu que Legard sabia que essa deusa entregaria sua alma e tentaria usar ela junto da alma dos outros novos deuses para transformar ele mesmo em um deus. Hag não concordou e disse que isso não seria mais possível. Nazará riu e disse que Legard era um tolo, pois isso era exatamente a mesma coisa que cair na armadilha dos deuses antigos. Entretanto, Enki viu essa oportunidade para ir atrás da iluminação que ele tanto buscava. Essa é uma das partes mais difíceis do jogo. Você tem que enfrentar os outros 3 membros da comunhão que ascenderam como deuses e roubar a alma de cada um deles. O problema disso é que todos têm estratégias muito específicas para serem derrotados. E algumas delas envolvem realizar ações que são opostas ao que você está acostumado. Então você vai falhar bastante até encontrar a estratégia por trás deles. O primeiro chefe é Valtail. Ele foi o novo deus que assumiu a posição de Nazará após ter sido expulso pela comunhão. O interessante é focar a direita de seu cérebro para evitar magias de dano, mas existe uma mecânica engraçada durante essa luta. Se você usar a opção de conversar, você pode responder um quiz mental feito por ele. E caso você acerte a resposta, ele toma 500 de dano no corpo inteiro, sendo que não existe punição caso você erre a resposta da pergunta. E ainda por cima, nesse meio tempo, o resto do grupo ainda pode continuar sentando a porrada nele. Com o Iluminado derrotado, Pera, isso quer dizer então que ele queria morrer? vamos para Chambara. Chambara. Cambada? Eu vou chamar de Chambara. Não sei, acho que seria Câmara mesmo. Câmara. Câmara. Acho que seria Câmara pra ele. Pra fazer ele aparecer, é necessário sacrificar alguém do seu grupo. Eu sei que isso parece um pouco extremo, mas tem formas de contornar a situação. Provavelmente tem que sacrificar a Munda, né? Existe um caminho escondido entre os becos que te leva ao antigo laboratório de Nazará. Lá existe uma máquina que consegue criar um clone seu em troca de uma pitada de sangue. O próprio Nazará tenta fazer um novo corpo pra ele, mas de acordo com ele mesmo, o novo corpo não aguentaria o seu poder. Durante o sacrifício, uma versão fraca de Chambara vai aparecer pra tentar te impedir. Ele é bem fraquinho, mas consegue fazer você gastar alguns recursos. Mas se você tiver escolhido a habilidade Dash no início do jogo, o seu personagem tem uma velocidade aumentada, que é o suficiente pra evitar combate nesse momento, ou deixar ele bugado ali no canto. Invocando ele no poço de sangue, sua luta se resume a acertar ataques. Na primeira fase, ele não faz nada demais. Só que na segunda, ele cria esses círculos ao seu redor. Se você bater nele, os círculos de fora irão protegê-lo. Então é sempre necessário acertar os círculos externos primeiro para que eles parem de funcionar pelo resto da rodada e bater nele depois disso. Mesmo assim, ele ainda consegue desviar dos golpes, então se você for azarado, dá pra passar um tempinho aqui. Eu não sei se você notou isso até agora, mas esse jogo é cheio de referência de outras obras. Esse chefe em si é uma referência a Death Machine de Silent Hill 4. Caraca! Essa não foi a única referência de Silent Hill, e houveram também referências a Berserk e outras obras, mas eu não vou parar pra falar de cada uma aqui. O último chefe... Pô, fala. É como se o vídeo estivesse gigante pra você falar. É François. Ele é o mais fácil por um motivo muito idiota. Quando o grupo encontra ele pela primeira vez, o novo deus não é nada mais do que uma sombra do que ele já foi um dia. Por mais que ele tente colocar o grupo no meio de uma armadilha, Nazará usa um feitiço e queima o seu corpo. Mas curiosamente, a alma da dominação não estava com ele. Quando o grupo avança até o trono que transforma humanos em deuses, o verdadeiro François está lá, mas dessa vez em seu auge. O motivo disso envolve os deuses antigos e o local que surgem novos deuses não respeitar muito bem o tempo. Mas viagem no tempo é muito ruim de explicar, então vamos ficar com algo simples. Se as luzes da cidade estão apagadas, o tempo é o presente. Se elas estiverem acesas, é o passado. Isso na verdade influencia muito na exploração da cidade. Mas como pulei essa explicação, não fazia sentido. Faz sentido com as pessoinhas ali e tal. Provavelmente mostrando uma sombra do que já foi a cidade. Tive falar disso antes. Continuando, a batalha contra François é muito fácil se você souber um bug, estratégia
Eu não sei dizer ao certo se isso era intencional ou não. Se você usar a opção de conversa e falar que ele está sendo usado como fantoche, ele vai ficar zangado e perguntar pra você quem está usando ele. Se você não responder, ele vai repetir a pergunta por mais 2 turnos e nesse meio tempo você pode lascar a porrada nele. Lembrando que não bata na cabeça, porque ele tem vida quase infinita. Arranca os braços e bate no torso. Se isso já não parecia idiota antes, então você vai ficar surpreso em saber que se você repetir a conversa dele estar sendo usado no 3º turno, quando ele para de fazer perguntas no caso, ele vai voltar a te perguntar quem está usando ele por mais 2 turnos. Então você pode travar ele a batalha inteira repetindo a conversa. Eu não sei se isso é intencional, mas com certeza é algo maravilhoso. Chegando ao trono, vamos ver como tudo isso termina. E eu não tô falando apenas desse grupo, eu tô falando do final de todos que adentraram a masmorra de Fear e Hunger. Enki sentou no trono dourado e foi enviado para o vazio, a terra dos deuses antigos. Normalmente, em casos normais, o grupo inteiro teria sido enviado para esse lugar, mas eu interpretei que Enki foi sozinho nesse final que estamos fazendo. Como eu havia dito, o tempo lá não funciona muito bem. É como se esse lugar estivesse além do tempo. Tem uns bichos que vivem nesse lugar. Eles parecem criaturas fracas feitas de carne, mas é dito que o poder deles rivaliza de deuses. Algumas pessoas teorizam que esse lugar é a Lua, que em Fear e Hunger ela é um deus antigo chamado Her, para ser mais específico, o deus da insanidade. Mas continuando com a jornada de Enki, ele encontra ele mesmo, mas na forma de um deus. Uma forma poderosa e com conhecimento divino. Por um momento, ele cede a essa sua nova forma, mas em outro, ele se lembra daquilo que Nostradamus havia entregue a ele. Um amuleto de âncora espiritual, feito para, no pior dos momentos, fazer a pessoa se lembrar de quem ela é. Então Enki recusa sua nova forma e se torna a mesma coisa que Nostradamus, um ser iluminado, mais que humano, mas ao mesmo tempo, sem ser um deus. Do que vale o conhecimento divino se Valteio, o falecido novo deus da iluminação, nem sequer foi capaz de espelhar o poder dos deuses antigos? Fazer isso não é trabalho de um deus, mas sim de um humano. Assim, Enki retorna no mesmo instante para seu mundo, terminando sua jornada na masmorra e aprendendo que o conhecimento é uma experiência e não um destino. Sentar no trono em outras situações vai acabar com todos presos para sempre no vazio, já que apenas Enki teria a âncora espiritual, então é necessário cumprir o final específico dele para escapar de lá. Entretanto, existem outros 2 finais no vazio. Se você entrar lá sem cumprir a história de Enki e sem Legard no seu grupo, você enfrentará Sylvian, a deusa antiga do amor. Ao vencer no combate, o seu personagem principal irá assumir uma nova forma e se tornar um novo deus. Esse seria o final D. Por outro lado, se você tiver... Caraca, pô? Legard no seu grupo. Forma bem bosta, hein? Ao chegar lá, você vai fazer a mesma luta contra Sylvian, e após isso, ao invés de assumir a posição como um novo deus, Legard terá roubado isso pra ele. Diante dessa situação, você tem 2 escolhas: enfrentar Legard e acabar com seus planos de se tornar um novo deus, ou se juntar ele, o final C, ou jurar lealdade a ele, que com o seu novo poder, ele tiraria os aventureiros da masmorra são e salvos, conseguindo o final C2. Incrivelmente, o final C2 faz parte da história original, mas completamente diferente da forma que eu falei. Eu já explico isso um pouquinho melhor. Como eu havia dito, com a volta de Enki, o grupo não tem mais a necessidade de se aventurar na masmorra, e uma vez que eles saem dela, cada um segue seu caminho. Enki criou algo chamado Bíblia de Pele, um material que passaria seu conhecimento para outras pessoas. Enquanto isso, Hag se torna uma lenda viva. Ele vira o maior caçador de monstros que esse mundo já viu, a um ponto que ele é aquilo que causa medo nessas criaturas, e por conta disso recebeu o título de Deus da Ultraviolência. Algumas pessoas teorizam que ele se tornou imortal, ou pelo menos teve descendentes por conta de alguns acontecimentos no segundo jogo. É isso que eu tava pensando, que no segundo jogo que ele falou que era 400 anos depois, se ele estiver lá, aí ele realmente é imortal, né? Mas isso não é conversa para esse momento. Darcy até o momento da história havia ficado sozinha, cega pela perda de seu amado, Legard. Ela adentrou uma Mahabre mais a fundo e inclusive até mesmo encontrou Ser Sério, o último membro da equipe de Buckman. Não é importante pra história o que aconteceu com eles, então vamos dizer que eu joguei uma poção de sanidade nele porque ele estava louco, e com a sanidade recuperada, enviei ele para o resto da sua equipe, para assim todo mundo ficar feliz. Beleza? Continuando com Darcy, ela encontra um tipo de feitiço que consegue trazer alguém de volta à vida, mas ela não é uma usuária de magia. Só que mesmo assim, ela sente algo estranho, como se uma força estivesse ajudando ela a realizar o ritual. Isso não tem muita explicação, mas eu tenho uma teoria quanto a isso. Ao usar o feitiço, ela ressuscita Legard, mas sua aparência agora é de um golem de carne e sua personalidade ficou um pouco estranha. A parte da aparência pode ser realmente por culpa do feitiço, mas eu acredito que a mudança da personalidade seja por conta dessa ajuda que Darcy recebeu. De acordo com Perkel, um servente do Deus da Lua que apareceu no segundo jogo, a alma da maioria das pessoas que morreram vão parar nos poços de enxofre, que seria o equivalente ao inferno do universo desse jogo. Então a força sobrenatural que ajudou Darcy a realizar o feitiço foi nada mais do que o próprio Deus do enxofre, ou no caso,
o deus do inferno. Mas por que ele faria algo assim? Lembra que eu tinha dito que no final C2, onde Legarde se torna um novo deus, fazia parte da história original? Só que não da forma que eu tinha contado? Então, com Legarde vivo novamente, ele vai até o trono, usa a alma dos novos deuses e se torna um novo deus, igual no final C2. Mas essa versão do Legarde é bem diferente da que conhecemos. Antes, por mais que ele tenha enganado deuses e usado o restante do grupo para alcançar o seu objetivo, ele queria de verdade melhorar a vida dos humanos e fazer eles não dependerem dos deuses. Ele era um ser bondoso, tanto que após a ajuda, ele tira todo mundo do vazio e garante a todos uma saída tranquila da masmorra. O novo Legarde, por outro lado, pensa só nele mesmo, e é alguém muito mais cruel. Ter ficado esse tempo nos postos de enxofre mudaram ele. Ao ajudar Darcy a criar esse novo deus, ele não estava fazendo um futuro salvador da humanidade, mas sim O deus da destruição. genocida, que enviaria no futuro várias almas para o inferno e que não seria mais conhecido como Legarde, mas pelo seu novo nome, o Rei de Amarelo. Qual foi o destino de Darcy após isso? O rei de amarelo? Bom, O rei de amarelo não é o rei que aqueles caras de amarelo servem? eu não faço ideia. Talvez ela tenha morrido. Qual foi o destino de Darcy após isso, você pergunta? Bom, eu não faço ideia. Ué, Talvez ela tenha morrido, ficado preso no vazio, adorando Legarde, quem sabe. Mas ela criou esse ser e ele vai ser um problema no próximo jogo. Temos uma última pessoa nessa história. Alguém que não gosta de bancar o herói, alguém que queria apenas pegar sua recompensa e viver em paz com sua nova família. Esse alguém é Kahara. E nesse exato momento, ele está com a garota. E juntos estão na masmorra fugindo da criatura com cabeça de corvo. Ele corre até aquele vilarejo subterrâneo e fica encurralado. Ele tem duas opções: enfrentar o corvo ou pular na boca daquilo que já foi o deus das profundezas. Entre as duas opções, ele escolhe pular. Essa é a verdadeira área final do jogo. Se você não estiver com a garota no seu grupo, você irá enfrentar o avatar de Grogoroth, o deus da destruição. Esse é o final B, e ele não é correto para a história. Apesar de que no segundo jogo, Nazará aparece todo queimado, isso sugere que após os acontecimentos do primeiro jogo, ele teria feito esse caminho e desafiado Grogoroth, apenas para ser derrotado. Oxi. Ah, muslas. Mas a situação é outra. Sabe, é correto para a história original o final pessoal de cada personagem, exceto o de Kahara. Em seu final, ele teria achado 3 tesouros em Mahabre, e com eles, o mercenário teria feito dinheiro suficiente para ter uma família e viver em paz. Mas a gente tá em Fear e Hunger, esse tipo de coisa não acontece aqui. Por sorte, os dois não foram mortos instantaneamente ao entrar na boca desse monstro. Eles seguem em frente até uma pilha de corpos gigantescas, até um ponto que ao olhar para frente, só existe escuridão. Nesse lugar onde a vida não existe, o plano de Nilvan entra em ação. A profecia de Legarde, o poder dos novos deuses, nada disso seria capaz de mudar o mundo. A única coisa capaz de superar o poder de um deus antigo é outro deus antigo. Mas um que entende o que é sofrer, um que entende o que é ser humano. A garota olha para o abismo e aquilo traz uma calma para ela. Ela vira para o mercenário e um sorriso de uma criança. Algo que era pra ser tão puro, mas Kahara só consegue ver uma coisa Me fala que ele é um deus antigo, pelo amor de Deus. nele: terror. Ele fica com uma vontade de vomitar, e aos poucos a garota começa a contorcer seu corpo de uma forma impossível. Aquilo que era uma garotinha começa a mudar. Nilvan havia conseguido. Quando eu falei da missão dela envolvendo juntar a alma dos novos deuses, isso era algo que Legarde buscava. Ela, por outro lado, tinha um desejo diferente. Para ela, bastava levar a criança até o coração da escuridão, para assim criar um deus antigo. Kahara, sem saber de absolutamente nada, vê a criança que ele estava protegendo há alguns minutos atrás se tornar algo grande, algo assustador, algo incompreensível. Ele está frente a frente com o deus antigo que vai mudar o mundo, o deus que vai fazer os humanos não dependerem mais da ajuda divina. Putz, Guilherme Silvia. É o deus do medo e da fome. Esse é o deus de Fear e Hunger. 2 turnos. 2 turnos é tudo que você recebe. Você que escolheu libertar a garota, protegê-la dos monstros, alimentá-la, cuidar da sua mente e dos seus ferimentos, recusar todas as ofertas em que você poderia trocar um membro do seu grupo que estava próximo do inútil por uma arma extremamente forte ou uma bênção única. Você foi feito de otário. 2 turnos é o que você tem de vantagem nessa luta. Um deles porque você confiou nela com uma faca, e o outro porque você deu uma boneca pra ela, porque você se preocupou que ela era uma pobre criança tendo que enfrentar os horrores que nenhum humano deveria lidar. 2 turnos. É um cuspe que esse jogo dá na sua cara. Hein? Fear e Hunger é lotado dessas escolhas. Não existe ninguém pra te julgar. Apenas você mesmo. Seja sua ação boa ou ruim, tanto se você estiver fazendo ela por uma recompensa ou nada mais do que bondade, Kahara não é capaz de vencer isso. Essa coisa não é mais uma garota.
Ela é a representação de um conceito, algo que é muito maior do que um simples mercenário. Nesse dia, o mundo mudou graças ao surgimento desse novo deus. Mas também nesse dia, Kahara, a única pessoa que entrou na masmorra pensando em viver em paz e ficar na dele sem ajudar os outros, apenas para voltar o quanto antes para sua nova família e vai cumprir a voltar. promessa à sua esposa de que ele voltaria vivo, morreu fazendo exatamente o oposto que ele queria. Nesse mundo sombrio, onde o heroísmo nunca é recompensado. Caraca, que parada pesada, hein? Esse vídeo deu muito trabalho. Se você chegou até aqui, além de te agradecer, eu quero falar um pouquinho sobre alguns detalhes. É muito difícil falar sobre esse jogo. Eu tive que evitar muitos pontos por conta desses temas pesados. Inclusive, um tema recorrente nele, que talvez tenha passado despercebido por conta da minha censura, é algo que eu não posso falar nessa plataforma, mas rima com a rédea espiritual. A ideia do criador do jogo foi usar isso pra chocar, droga. mas os jogadores acharam que não tinha necessidade disso. Então, se você tiver interesse em Fear and Hunger, eu recomendo fortemente jogar o Fear and Hunger 2 Termina, ainda mais porque eu já falei um monte de coisa que atrapalha a experiência do primeiro Fear and Hunger. O segundo jogo é muito menos bugado e por conta do feedback, o criador do jogo foi cortando esses temas dele. Inclusive foi até algo raro, onde ele escutou bem a sua comunidade e a comunidade opinou de forma crítica, mas educada, sem apontar o dedo dizendo que ele era uma pessoa ruim. Mas claro que o jogo ainda trabalha com outros temas bem pesados. Mesmo que o Termina tenha uma pegada muito mais Silent Hill, sendo jogado com personagens diferentes ao invés de um Dungeon Crawler, ele passa uma experiência muito boa, mas ainda assim bem cruel, que vão consumir muitas horas suas. Mas isso é história para outro dia, porque minha garganta não aguenta mais. Eu espero de verdade que você tenha gostado do vídeo. Gostei. Eu espero não fazer outro desse tamanho tão cedo, mas ao mesmo tempo é algo bom de se fazer, ainda mais se agradar vocês. Então, obrigado por quem assistiu até aqui e continuem sendo ótimas pessoas. É muito tempo de fanart, né? É muita fanart. Então, minha gente... Caraca, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal do Zedinho que tá aparecendo aqui do lado e deixa aí. Ah, minha garganta.